Prezados irmãos, graças a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a todos os santos e anjos de grande poder que aqui conosco estão, pois é em nome deles que eu vos cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Deus. Digo da felicidade de poder aqui mais uma vez estar junto com os meus irmãos para nós juntos participarmos desta santa reunião de oração dedicada ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Prezados irmãos, foi muito importante que cada um aqui compareceu na casa de Deus, neste tabernáculo santo, porque Deus, o nosso Pai, Ele vem cuidando de cada um de nós. Ele vem abençoando, nos protegendo, nos dando vida, e é justo quando os seus filhos comparecem em sua casa. Com plena certeza, todos estes santos e anjos que o nosso Deus, Ele nos enviou para trazer todos nós em paz, e nós chegamos aqui em paz. Portanto, como sempre eu uso dizer, os anjos do Senhor estão chegando. E por quê? Porque o nosso Deus, Ele enviou estes santos e anjos para que nós pudéssemos chegar em paz nesta casa santa de oração. Sim, chegamos aqui em paz. Podemos mencionar o segundo hino que diz: milhares de anjos conosco estão. Foi por isso que o nosso santo irmão Aldo, ele sempre pediu: respeitem as nossas reuniões, porque os santos e anjos que o nosso Deus nos enviou, eles vieram para ouvir aqueles que muitas vezes comparecem com tanta dificuldade, com tantos problemas. Irmãos, podemos imaginar quantos irmãos que não puderam ou não poderão comparecer em alguma das nossas reuniões, quem sabe está lá no leito de um hospital. Muitos estão em coma, outros se enfraqueceram na fé, deixaram de comparecer nas reuniões, e com isto sofrem. E nós que estamos aqui, que tivemos esta oportunidade, nós que tivemos esta força de poder estar aqui, nós devemos de lembrar daqueles que não podem estar orando. Todos nós, vocês jovens, até vocês crianças, pede Papai do Céu para cuidar de vocês, cuidar do seu papai, cuidar da sua mamãe. Então é muito importante quando um pai traz os seus filhos para participarem das nossas reuniões, porque eles vão aprendendo, assim como uma criança com poucos anos de idade, eles passam a frequentar uma escola para ser pessoas do bem no dia de amanhã. Na igreja não é diferente, tem que começar desde criança, praticamente desde berço, para ir aprendendo este caminho, para viver bem com a sociedade, ser pessoas do bem, agradar a Deus. No momento em que for buscar a Deus, Deus está presente nas nossas vidas. Então, por isso também procura trazer os nomes e colocando nesta caixa de pedido de oração. Isso é muito importante, isso é um gesto de amor para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Também agradeço aos nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo, que vão nos assistir aí nos seus lares, muitas vezes nos seus trabalhos, independente até mesmo da sua fé, mas que Deus possa abençoar os lares e a vida e o dia a dia de cada um. Pois somos gratos a Deus, e neste momento eu os convido, todos aqueles que puderem, a se colocarem em pé. Logo mais nós iremos orar. Mas antes, porém, nós iremos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Igreja forte que não tem uma
agora sim, procuram lembrar de todos aqueles que precisam das nossas orações. Não esqueça disso, e isso é muito importante. Então, vamos todos, em sentido de oração, orar a Deus, o nosso Pai. Senhor Deus e glorioso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dera, para nós juntos participarmos, realizarmos esta santa reunião, denominada como reunião de oração, dedicada ao Espírito Santo do Senhor, ó Deus, o qual cremos e confiamos que o teu amado Filho Jesus aqui se faz presença também. A Mãe Virgem Maria, que é a mãe da família apostólica e de todos aqueles que realmente crer na mãe do nosso Senhor Jesus. Cremos e confiamos que o Senhor irmão Aldo, juntamente com a Santa Rosa e estes santos e anjos de grande poder que o nosso Deus nos enviou para junto de nós estar, estamos aqui na casa do Senhor, ó Deus, e pedimos, pois, as tuas bênçãos, as bênçãos por aquele meu irmão que neste momento se encontram lá no leito de um hospital, quem sabe até mesmo desenganado pela medicina. Quantos que pediram para que nós lembrássemos de vocês, do Senhor, da Senhora, neste momento delicado, porque estão à espera de um milagre. Aquela criança esperando um milagre também, que a sua família, que todos nós que fazemos parte desta santa igreja, orando, pedindo as tuas bênçãos, glorioso Deus, também por aqueles mais fracos na fé. Muitos desanimaram, deixaram de orar, por isso muitas vezes se enfraqueceram. Por eles nós te pedimos, mas também te agradecemos, Senhor Deus, pela vida, pela paz, pela saúde. E os nossos trabalhos que aqui nós iremos realizar, estamos realizando. Assim como abençoa o meu trabalho de púlpito, para que eu seja útil ao Senhor, meu Deus, e a estes meus irmãos, abençoando os lares, a vida de cada um, o trabalho, aonde quer que tenha um dos teus filhos, nossos irmãos, que sejam ricamente abençoados também. Santa Rosa, Mãe Virgem Maria, o Senhor Jesus, abençoa nossos irmãos deste coral, cada um nas suas atividades, desde as regências, os músicos, coristas, abençoe este ministério tão importante que é o ministério de cantar. Abençoe de vida e paz para cada um, também abençoando os nossos irmãos obreiros, os diáconos, diaconisa, colega de ministério, cada um nas suas atividades também, o Senhor assim os abençoe. Abençoe cada um dos meus irmãos que vieram participar como membro desta santa igreja e aqueles que por algumas vezes nos visitam também, que o Senhor abençoe a vida e abençoe o dia a dia de cada um deles. Aqueles que neste momento estão em seus lares, estão assistindo esta santa reunião ou futuramente irão assistir, que o Senhor possa os abençoar para que eles conquistem também os seus objetivos. Pedimos, pois, as tuas bênçãos, glorioso Deus, para os nossos irmãos do Conselho Deliberativo, para que haja paz na família apostólica. Glorioso Deus, o Senhor abençoe também os nossos governantes, para que eles sejam mais moderados nas suas leis, abençoa a economia do nosso país. Peço, pois, as tuas bênçãos, tenha misericórdia, para que haja a paz mundial, quantas maldade, guerra, tantas coisas ruins, destruições, tenha misericórdia, Senhor Deus. Abençoe, pois, a cada um, para que nós sejamos vitoriosos nesta caminhada, com a graça, com as bênçãos santíssimas de todo o poder celestial. Cremos e confiamos que todo o poder dos céus já se manifestam para os abençoar e atender os pedidos que cada um de nós fazemos e os agradecimentos também. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 82 do nosso hinário, Ó Espírito Santo de Deus. Yeah.
Esse depoimento de fé, neste boletim de 26 de fevereiro de 2009, esse é da nossa irmã, a jovem Ana Carolina Ribeiro, de 10 aninhos de idade, quando ela tinha. Ela narra em sua carta ao nosso irmão Aldo que era surda. A nossa irmãzinha era surda desde nascença. No colégio, devido à surdez, não aprendia a ler e nem sabia escrever o seu nome. Junto com sua avó, a senhora Maria das Graças Ribeiro, foi fazer um tratamento em Goiânia. E os médicos disseram que para ouvir e falar, ia ter que usar um aparelho de ouvido. Nesta época, foi marcada pelo irmão Aldo a celebração da Santa Comunhão em Araguaína, no estado de Tocantins. A sua avó, nossa irmã, senhora Maria das Graças, a levou para participar de tão importante sacramento, em que os fiéis participam do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor. E na hora desta cerimônia sagrada, a sua avó lhes disse: Ana Carolina, vamos pedir para a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para você poder ouvir perfeitamente. E após 3 dias que havia participado da Santa Comunhão, graças a Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria, o nosso Santo Irmão Aldo, a Ana Carolina já estava ouvindo perfeitamente. Esta jovem e sua avó residem na cidade de Colinas do Tocantins e frequenta a nossa igreja desta cidade. Atualmente, ela faz parte do coro infantil daquela congregação. Então, veja bem, irmãos, quantas bênçãos, através também do sacramento da Santa Comunhão, que aquele pão e aquele suco de uva passa a ser o corpo do nosso Senhor Jesus e o sangue precioso dele também, que muitas bênçãos, muitos milagres, muitos já receberam através da fé. Por isso é importante, sempre eu digo, vir para as reuniões. Não é ficar, eu vou sair do coro por causa do regente, eu não vou vir na reunião por causa daquele pastor. Isso, irmãos, não agrega em nada. E quem perde é a própria pessoa, porque vai desanimando, fazendo assim a vontade do inimigo. E muitas vezes a sofrer, quando vai pedir para Deus, para Jesus, para a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles também não podem fazer nada devido àquela fraqueza que muitos têm. Então, e assim, a nossa igreja ela vai cada vez mais crescendo e nós vamos recebendo essas bênçãos. Amém.
Prezados irmãos, neste momento nós iremos também compartilhar esta mensagem para que nós possamos continuar nos aperfeiçoando através dessas mensagens que nós temos.
Como eu já havia dito um pouco antes, este boletim é de número 3.888. Então, nós temos inúmera mensagem para nós procurarmos nos aperfeiçoarmos. O título dessa mensagem para a reunião santa de oração é a obra de salvação realizada por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Mensagem esta também do nosso santo irmão Aldo em boletim de junho de 2013. Então, nós temos quase 13 anos já esta mensagem deixada pelo nosso glorioso e santo primaz, o irmão Aldo, o qual eu passo a ler para a igreja. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele veio ao mundo com a sublime missão de oferecer redenção e salvação a toda a humanidade. Ele anunciou o Santo Evangelho, revelando a perfeita doutrina que conduz o amor a Deus, nosso Pai, e a prática da sua vontade. Quem aceita e vive segundo os ensinos de Jesus Cristo é transformado em pessoa de grande valor moral e espiritual, alcançando paz, santificação e virtudes divinas. O Senhor Jesus também prometeu que enviaria o Espírito Consolador. Veio para, ou seja, o Espírito Consolador da verdade para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador veio para ensinar a humanidade a discernir as ilusões e enganos do pecado, libertando-a do mundanismo e dos maus sentimentos. Ele instruiu a justiça para que os que creem vivam em santidade, praticando o bem com honradez e moral elevada, conforme os ensinamentos de Jesus. O apóstolo São Pedro reforça essa verdade em sua primeira carta, onde ele diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a tua língua do mal e os seus lábios das palavras mentirosas, afasta-se do mal e pratique o que é bom. Busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Assim, Deus, através do Consolador, aplica o seu juízo de forma perfeita aos que têm um coração bondoso. Ele protege, abençoa. Aos injustos, permite que sofram as consequências da desobediência e da falta de prática do bem e da justiça. Esse juízo também tem o propósito de convencê-los de que vivem em desacordo da vontade divina, para que se arrependam a tempo, se converta ao bom caminho e alcancem a salvação. Irmãos, na nossa doutrina, e também registrado nas Escrituras Sagradas, tem uma passagem onde diz que Deus repreende quem Ele a ama. Deus repreende quem Ele a ama. O que quer dizer com isto exatamente? Irmãos, quer dizer assim: muitos estão bem empregados, têm lá os seus trabalhos, estão bem nos estudos.
a sua vida está controlada, a sua saúde está bem. E acaba se esquecendo de que aqui na igreja, onde Deus nos espera, é o lugar de vir agradecer por isto. Mas se acomodam pelo fato de estar bem. Só que quando cai doente, o primeiro que faz é o quê? Muitas vezes, até nos procura, nós pastores, um irmão, sabendo da nossa fé, sabendo que nós estamos vindo para a igreja, participando das reuniões, aí, orem por mim, coloca o nome lá na caixinha de oração que nós temos aqui no nosso púlpito. Então, começa a lembrar que precisam de Deus. Mas no momento em que estava bem, não lembrava de agradecer. Então, aqui está bem claro. Assim, Deus, através do Consolador, aplica seu juízo de forma perfeita. Aos que têm um coração bondoso, Ele protege, abençoa. Já aos injustos, permita que sofram as consequências da desobediência. Ou seja, Deus, ele não tem maldade, mas ele não pode cuidar daquele que não está fazendo a vontade dele. E aí sim, quem começa a manifestar na vida daquela pessoa já é o inimigo, aonde que derruba ele lá. Então Deus permita que ele sofra, porque se ele não sofrer, ele nunca vai lembrar que Deus existe. Ele não vai vir buscar, não vai se arrepender, não vai parar para pensar. Quantos irmãos que muitas vezes ficam ali até tarde da noite, mexendo ali com o celular, mandando mensagem, esquece até do seu tempo. Quando pensa que não, já vai dormir, porque o sono chega, sequer agradeceu a Deus pela vida, pelo dia, pela sua família. Ou seja, já não está tendo mais tempo para Deus, nem para pedir e muito menos para agradecer. Então Deus permita as consequências da desobediência e a falta da prática do bem e da justiça. Esse juízo também tem o propósito de convencê-los que vivem em desacordo da vontade divina para que se arrependam a tempo, se convertam ao bom caminho e alcance a salvação. No tempo presente, essa importante missão vem sendo realizada pela Santa Vó Rosa, que ao lado de Jesus e por meio da Igreja Apostólica divulga a preciosa mensagem de vida, paz e salvação. Também sustenta o meu ministério, diz aqui o nosso santo irmão Aldo, de profeta apostólico, cuja finalidade é revelar os ensinos que santifica e moraliza os filhos de Deus. Diz aqui também, estimados irmãos, compreendam que para desfrutar de todas as bênçãos prometidas por Jesus e pela Santa Vó Rosa em sua vida, conforme tem lhes ensinado, é necessário aprender a ser humilde, a ser manso de coração. Como Jesus orientou, está registrado no Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Portanto, a vida de um filho de Deus deve ser marcada pela humildade, pela mansidão, pelo amor, pelo respeito, bondade, perdão e desejo sincero de ajudar uns aos outros. Foi aquilo que eu havia dito. Aquele saiu da igreja por um desânimo. Ele conhecia, ele era bem aqui, saiu. Ele já está com bastante problema. Eu tenho condições, eu tenho mais força do que ele. Porque eu estou aqui, eu tenho coragem, eu tenho fé. Então eu vou pedir a Deus para que tenha misericórdia dele. Porque ele se enfraqueceu, ele precisa das minhas orações. Então, mansidão, amor, respeito, bondade, perdão e desejo sincero de ajudar uns aos outros. A verdadeira paz é fruto do amor e da justiça e deve ser buscado em todos os lugares, na igreja, no lar, na convivência diária. O apóstolo São Paulo confirma: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Saibam, prezados irmãos, que não existe outro caminho para a verdadeira felicidade, para a vida eterna, senão o caminho da paz e da santificação. Este é o caminho seguro que temos lhes ensinado a trilhar, por meio do qual poderão ser realmente felizes na terra e, conforme a vontade de Deus Pai, alcançarão a herança do reino dos céus. A nossa missão como povo de Deus é de anunciar e testemunhar ao mundo que Jesus já veio, cumprindo a promessa que fez ao declarar que voltaria para fazer nova todas as coisas, conforme revelou a São João, e está registrado no livro de Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que quer dizer esta palavra? Escreve. É uma afirmação, é para guardar, ou seja, eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A Santa Vó Rosa é de fato o Espírito Consolador prometido, enviado pelo Pai e por nosso Senhor Jesus para realizar a sua obra no tempo da regeneração, preparando um povo fiel para ser conduzido ao reino dos céus. A maior prova da presença de Jesus e do Consolador é o viver cotidiano dos fiéis apostólicos. Quando o povo de Deus vive em obediência, santidade e amor, demonstra ao mundo que Jesus, nosso Senhor, e a Santa Vó Rosa, o Consolador, estão presentes na Igreja Apostólica, realizando a prática da obra de salvação, preparando os filhos de Deus para herdarem o reino dos céus. Irmãos, está bem claro que Jesus, quando chegou o momento que Jesus já não podia mais estar no meio do povo, porque ele via que mesmo tudo que Jesus fazia, aqueles grandes milagres, Jesus no meio da multidão, operando aqueles milagres, acreditamos que chegou um momento em que as pessoas foram se acomodando, foram se esfriando. Se alguém naquela época chegasse e dissesse para alguém: ó, Jesus está aí, está por vir aí nessa cidade ou naquela, ou se eles diziam: olha, Jesus operou um grande milagre ali, talvez eles diziam um para o outro: ah, eu sei, Jesus faz isso mesmo. Ah, Jesus fez aquele milagre, aquele, não. Então, vamos dizer que as pessoas já não tinham mais aquele entusiasmo. Vamos atrás de Jesus, vamos seguir Jesus, vamos estar com Ele. Porque foram se acomodando. Aí foi aonde que armaram o plano de destruir a vida de nosso Senhor Jesus. Nós temos um hino que o coral canta, que diz: o mundo já não crê mais em mim. Está me odiando, está me rejeitando, disse o Senhor. Jesus ali, vamos dizer, configurando, que ele ficou ali pensando: olha, quantos milagres eu fiz, e o povo está desse jeito, o povo está se afastando. Aí ele disse: eu vou para meu Pai. Ele determinou que ele não iria ficar mais ali, que ele iria voltar para seu Pai. Mas e aqueles bons? Mas eu vou e vou abandonar esses outros que me amam. Aí ele diz: mas não vos deixarei órfão. O hino diz isso. Eu enviarei o Consolador da parte do meu Pai para ficar convosco para sempre. Então Jesus encontrou na Santa Vó Rosa a pessoa ideal, que ficou durante os 16 anos à frente, visível dos nossos olhos, preparando esta igreja, trazendo a doutrina perfeita de Jesus, a disciplina que Jesus criou e que a Santa Vó Rosa implantou. Os 16 anos, a Santa Vó Rosa precisou de deixar o seu corpo e ir para a glória celestial, mas precisaria, Jesus ainda diz, precisa de alguém para substituí-la.
Foi aonde ela viu na pessoa do nosso irmão, onde que durante os 44 anos ficou à frente da igreja. Preparou a igreja, e só depois que preparou, que ele também foi desfrutar do seu galardão. Então foram 60 anos, foi aquilo que eu havia dito. Boletim de número 3.888. Veja quantas mensagens, se alguém não aprendeu aqui, irmãos, não adianta buscar lá fora. Não adianta. Porque aqui nós aprendemos. E depois, por que eu venho na igreja? Porque eu me amo. Primeiro é isso, irmãos. Eu me amo. E quem de nós que não amamos a nós próprios? Ninguém quer o mal para nós. Quem aqui que quer o mal para si? Ninguém. Mas para isso eu preciso de buscar recursos. Aonde? Na minha igreja. Então não importa quem é o pastor que vai estar aqui no final de semana, não importa o problema que está vendo no coral, que pode estar no nosso meio, porque nós somos tentados, nós precisamos de estar aqui, porque eu me amo. E eu indo lá, eu sei que lá está o nosso Senhor Jesus. Está Santa Avó Rosa, está Maria Santíssima, os santos e anjos de grande poder, Ele está aqui. Então eu preciso de acessar essa força para estar na minha igreja. Agora, eu não posso ter ódio. Se alguém tiver ódio, irmãos, raiva dos seus semelhantes, pode ser pessoas lá de fora. Não precisa de ser só o mesmo da nossa fé, não. Pode ser qualquer uma pessoa lá fora, se nós tiver ódio dele. Deus não ouve as nossas orações, porque a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Como que eu vou orar, minha Santa Avó Rosa, meu Senhor Jesus, o Senhor me abençoe, o Senhor me dê... Com aquele ódio, o coração trancado, com raiva. Eu não vou na igreja por causa daquele e daquela irmã. Eu não estou fazendo certo, isso não é certo. Eu sei que eu sou tentado, mas eu tenho que buscar a Deus. Buscar a Deus para cuidar da minha família, para livrar do que acontece lá fora. Para não dar essa vontade para o inimigo, porque o que o inimigo quer é destruição. Agora é preciso da oração, irmãos. Aí eu pergunto aos meus irmãos que estão aqui, presentes. Eu pergunto também aos nossos irmãos que estão aí nos seus lares assistindo esta reunião. Hoje, quando nós aqui abrimos nossos olhos, acordamos, estou vivo. Agradecer a Deus por isso. Tiveram ali alguns segundos, um minuto para dizer obrigado, meu Deus. Eu não sei o que está por vir, o Senhor sabe. Não deixa eu ir sozinho. Me abençoa, me ajuda eu ir lá resolver aquela situação. É uma mãe que ensina a sua criança com 2, 3, não importa. Meu filhinho, minha filhinha, pede Papai do Céu para te abençoar lá na sua escolinha. Já é uma oração. Aí eu pergunto ao senhor, você ou a senhora, no momento da refeição, agradeceram a Deus? Não. Isso não é uma injustiça, irmãos? Deus dá tudo para nós. Mas o que acontece? Como eu havia dito no começo, chega em casa, é muito tempo com o celular até altas horas da noite, o celular cai para um lado, a pessoa cai para o outro, vai dormir, esquece de agradecer a Deus. Isso é ingratidão. E nem sempre Deus pode nos abençoar por causa disso, de dar mais valor a coisas que não têm valor, do que dar valor a Deus, dar valor àquele que está nos cuidando de cada um de nós. É aquela mãe, aquele pai que pede a Deus, que ora. Quantas vezes no nosso meio, irmãos, tem lá nosso irmãozinho já bem cansado de idade, que tem os seus filhos lá no mundo, muitas vezes fora da igreja. Ela vem, escreve um pequeno papelzinho, coloca pelo amor que tem para com seus filhos. Graças a Deus que tem essa mãe, esse seu pai, para fazer isso por você. E quando Deus levar, quem que vai pedir por vocês? Vocês podem ficarem seguros. Há tempo ainda de se arrependerem, de vir buscar a Deus, vir buscar aquilo que é necessário para nós vivermos em paz. Tirar esse ódio, essa raiva, esse sentimento mau, que não é de Deus, não é aprovado por Deus. É a oração, irmãos, a oração. O que nós fazemos? Colocamos os nomes na caixa de pedido de oração, nós pedimos também, nós oramos, mas o que diz na oração do Pai Nosso?
seja feita a vossa vontade. E muitas vezes qual é a vontade de Deus? É de tirar alguém de nós. Muitas vezes não é da saúde, dar vida, não. Muitas vezes é tirar. Levar para a sua glória é um momento exato. Por isso que nós temos que ser inteligentes nesta parte. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. A minha parte eu fiz. Eu orei por aquele meu irmão, estou orando por aquele meu irmão, minha irmã. Nós fazemos isso, é um dever, é um gesto de amor e de carinho. Mas lembramos que seja feita a vontade de Deus, o nosso Pai. Amém. Neste momento, eu os convido todos aqueles que puderem a se colocarem em pé. E nós iremos cantar do nosso hinário o hino de número 98, Jesus e o Espírito Consolador. Ainda tem mais um hino, irmãos, que eu sempre menciono para nós guardarmos. Nós temos um hino, que é o de número 227, que tem o título Vós Vencereis. Este é um recado de Jesus para todos nós. O hino diz o seguinte: Jesus ensinando às multidões, com amor se compraz, com amor e com prazer. Tenho-vos dito a verdade, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas eu venci. Vós vencereis. Tende bom ânimo, tende fé, disse Jesus, vós vencereis. Mensagem de conforto aos nossos corações, e assim prossegue o hino. Então foi aquilo, por isso que eu sempre digo, 3.888, o número do nosso boletim. Então temos mensagem suficiente para nós seguirmos. Neste momento nós temos alguns minutos para que cada um de nós possamos fazer as nossas orações individuais. Vamos todos orar. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 81 do nosso hinário, qual tem o título Glória e Louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória
Nesse momento, meus prezados irmãos, eu faço meus agradecimentos aos meus irmãos deste coral pelos seus trabalhos. Que Deus, a Santa Vó Rosa, nosso Senhor Jesus, continue abençoando esse ministério de vocês, o coral da nossa igreja. Eu agradeço também a cada um dos meus irmãos obreiros, os diáconos, diaconisa, colegas de ministério, pelo seu trabalho prestado também. Aos nossos irmãos, amigos, internautas, que também tiraram um pouco do seu precioso tempo para conosco participar desta reunião santa de oração dedicada ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Agradeço pelas contribuições que cada um ofereceram. Agradeço a cada membro, a cada um, as crianças, jovens, nossos irmãozinhos de maiores de idade também, aqueles que nos visitam, que Deus abençoe. Aos nossos irmãos responsáveis também para levar ao ar, dando assim a oportunidade para que muitos pudessem também ter nos assistido. Que Deus abençoe o trabalho de vocês na técnica também. E que assim Deus, o nosso Pai, abençoe esta congregação. Todos em sentido de oração, nós iremos orar. Ao Senhor Jesus, o nosso Mestre e Salvador, aqui nós somos muito gratos, o qual também agradecemos a Deus, o nosso glorioso Pai. A nossa Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa, Santa Irmã Oda, estes santos e anjos de grande poder que o Senhor, ó Deus, nos enviou com o poder do Senhor para cuidar e os abençoar a cada um de nós. Chegamos ao término desta santa reunião. Reunião essa denominada como reunião de oração, dedicada ao Espírito Santo do Senhor, ao Pai. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Neste momento, sei que lá naquele leito de um hospital está lá nossa irmã. Está lá aquela criança também à espera de um milagre. Aquele nosso irmãozinho, quem sabe em seus lares, muito até desenganado pela medicina, os livre de malfeitores, livre de tudo aquilo que o inimigo tenta fazer para destruir, tirar a paz, colocando a impaciência. Oh, glorioso Deus, abençoe aqueles mais fracos na fé. Muitos até passaram por aqui, desanimaram, estão sofrendo lá no mundo e muitas vezes não tem como retornar. Tenha misericórdia, os abençoe, os ajude sempre. Glorioso Deus, também neste momento nós pedimos que o Senhor, juntamente com todo o seu poder, abençoe a nossa juventude, a mocidade, as criancinhas, os nossos irmãozinhos de maiores idade também. Lá nos lares, aqueles que nos assistem ou futuramente irão nos assistir a nossas reuniões, que o Senhor abençoe o lar, a família e a igreja. Gloriosa Mãe Virgem Maria, nesta caixinha de oração, aqui muitos nomes foram colocados aqui, nós oramos e te pedimos que o Senhor, ó Deus, olhe por todos aqueles que estão clamando, estão precisando de algo. Abençoa nossos jovens, nossas crianças nas escolas. O trabalho de cada um, seja na área da saúde ou da segurança, ou de onde eles tirarem o seu pão de cada dia. Que o Senhor abençoe mesmo aqueles que não têm a nossa fé, mas muitas vezes assistem às nossas reuniões, até amam os nossos hinos. O Senhor abençoe para que haja paz naquele lar. Abençoe nossos irmãos do Conselho Deliberativo para que haja paz na família apostólica. Santa e bendita Vó Rosa, pedimos também para que haja paz mundial, onde muitas vezes estão tendo tanta maldade em seus corações, guerrilhando, fazendo tanto mal, muitos inocentes pagando pelo que não deve. Tenha misericórdia, Senhor e glorioso Deus, e abençoe também os nossos governantes, a economia do nosso país e o trabalho de cada um. Também eu peço que o Senhor abençoe as plantações, as criações, os animais, tudo que lhes pertence, o comércio de cada um dos meus irmãos. Abençoe também, assim como o Senhor, ó Deus, enviou santos e anjos para os trazer aqui, para participarmos junto desta santa reunião, os leve de volta para os seus lares. Livre de acidente, de malfeitor e tudo aquilo que o inimigo estiver arquitetando para tirar a sua paz. Que a nossa família seja ricamente abençoada. Que o Senhor olhe por todos nós, glorioso Deus. Nos abençoe, nos dê vida, paz e saúde, ajudando-nos em tudo. Muitos também nos pediram para que nos lembrasse nas nossas orações aqueles que se encontram em presídio. Muitos até em clínica de recuperação, em orfanato, em asilos. Oh, glorioso Deus, abençoe esta família, esse povo, para que sejamos vencedores com a graça, com as bênçãos santíssimas de todo o poder celestial. Cremos e confiamos que o poder do Senhor já está manifestando dentre nós com a graça, com as bênçãos de Jesus, o teu amado Filho, do irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, de Mãe Maria Santíssima, dos santos e anjos, da glória celestial. Nós muito lhes agradecemos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos tenham uma boa noite, até uma outra oportunidade.